Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos iniciar o vlogão da Maratona Dark Win. Para quem não está participando, a maratona, além dos desafios onde você precisa escolher um livro para cada desafio, ela também tem algumas atividades a serem realizadas durante o mês de outubro, que é o período da maratona. E a minha ideia é registrar nesse vlog a realização dessas atividades, tá? Mas antes de falar quais são essas atividades, para quem não sabe, né? Eu preciso comentar com vocês que eu adicionei 2 livros na minha TBR e eu mudei 2 livros, né? Mudei os livros de 2 desafios. E aí, no desafio Ler um Romance com um Toque de Mistério, eu adicionei o livro Noiva, da Ellie Hazelwood, acho que é assim que pronuncia. É um livro que eu já queria ler há muito tempo, tá? E fazia muito sentido ler agora em outubro, agora nessa maratona. Só que eu não lembrei dele antes de finalizar, né, a escolha ali, as escolhas dos livros da maratona. E aí eu lembrei desse livro depois. Só que eu tinha esses 2 desafios que eu não tinha conseguido colocar nenhum livro. E aí eu coloquei a noiva nesse. E o segundo desafio que eu não tinha escolhido o livro é ler um livro com uma atmosfera aconchegante. Eu até escolhi um livro para esse desafio, mas era dividido, né? Era o mesmo livro para 2 desafios. Então eu separei e para esse desafio eu coloquei Férias em Campo. Esse livro é um romance sáfico nacional com lobisomens, tá? E isso foi o suficiente para me fazer querer ler esse livro e inclusive é a minha leitura atual. E aí teve os 2 desafios que eu mudei, os livros, que foi ler um livro com um personagem sobrenatural. Para esse desafio eu escolhi Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite e aí eu mudei para O Familiar. Principalmente porque O Familiar tem na Audible, então eu vou escutar o audiobook desse livro. E no desafio ler uma história que misture leveza e sombra, fantasia sombria, dark academia, romance gótico, eu tinha escolhido Catábases, e eu mudei para não um, mas para 2 livros, tá? Que é Nona Casa e Para o Inferno, que, se eu não me engano, é uma duologia. Eu espero que seja uma duologia, porque se não for, vou ficar muito puta. Mas, enfim, basicamente eu coloquei 2 livros nesse mesmo desafio. Dito isso, vamos para as atividades, que são elas: ler um livro à luz de velas ou lanterna, ler um livro à noite depois da meia-noite, ler ouvindo uma trilha sonora sombria ou playlist temática, fazer uma sessão de leitura temática em festa do pijama, pode ser sozinho ou com amigos online, ler um livro ao ar livre, jardim, praça, varanda, parque, para trazer o clima de primavera, tá? Esses são os 5 desafios barra atividades, né, da maratona, que eu pretendo trazer um compilado aqui nesse vlog. Eu não vou necessariamente seguir a ordem, né, nessa listinha, mas provavelmente a primeira atividade que eu vou fazer hoje, no caso, é ler um livro à noite, depois da meia-noite, tá? Porque hoje, dia 11/10, é sábado. E aí, domingo eu não tenho aula, então eu posso dormir um pouquinho mais tarde, sem comprometer o meu dia seguinte. Isso não significa que no domingo eu não vá acordar às 5:30 da manhã, da mesma forma, porque eu tenho um ser humaninho que tem um relógio biológico que não me permite passar de 5:30 na cama. Mas tudo bem, tudo sob controle. Mesmo que eu acorde muito cedo para levar o príncipe para dar sua voltinha matinal, eu posso cochilar à tarde, se for o caso. Enfim. E aí, nesse mesmo momento, né, como é de noite, eu já posso colocar uma playlist, né, a playlist temática ali ou sombria. Eu acho que temática vai ser mais viável porque a minha leitura atual não é uma leitura, não é um terror, né? Então, uma playlist mais temática, acender uma velinha e ficar ali confortável. Já uno o útil ao agradável e já faço 3 atividades de uma vez só. Enfim,
vamos ver como vai ser o desenrolar do dia de hoje. Não vai dar para gravar tudo num dia só, porque tem o desafio de ler um livro ao ar livre. E provavelmente hoje eu não vou fazer isso. Talvez amanhã. Mas veremos. Vamos esperar. Gente, hoje são 20 e eu gravei a introdução desse vlog no dia 11, jurando que eu ia conseguir concluir, né, as atividades que eu concluí ontem, como vocês puderam ver aí nos takes anteriores, mas por algum motivo não aconteceu. Não me perguntem o que aconteceu. Eu não lembro se aconteceu alguma coisa ou se eu me ocupei com alguma coisa e por isso eu não consegui gravar, ou se eu simplesmente não consegui ficar acordada até meia-noite. Enfim, não sei. O fato é que quando eu gravei a introdução, eu estava lendo Férias em Campo e eu finalizei essa leitura. Eu comentei sobre ela lá no vlog do Desafio da Roleta, então vou deixar linkado aqui nos cards para vocês verem. E até o momento eu finalizei 5 leituras, eu acho, da maratona. E eu tô lendo agora o 6º livro, que é Morando com um Vampiro. Eu tô ali em mais ou menos 25%. 25%, tá? Deste livrinho. E essa é a minha leitura em andamento, porém eu quero iniciar uma outra, tá? Mas vamos contextualizar sobre o que se trata esse livro, né? Pelo menos até o momento em que eu li. Aqui a gente vai conhecer a Cassie. Ela é artista, apaixonada pelo que faz, porém, digamos que ser artista não está sendo tão lucrativo assim para ela, e ela tá com muita dificuldade de pagar as contas. E aí ela tá quase sendo despejada do apartamento em que ela tá morando atualmente, e ela tá em busca aí de um outro lugar que seja num valor acessível e num lugar razoável, pelo menos, para que ela possa se mudar. Eis que ela tá navegando num site ali de anúncios e ela encontra um anúncio incrivelmente maravilhoso, que é de um aluguel de um quarto num bairro muito bem localizado. Tem um cachorro na minha porta. Esse anúncio é de um apartamento, tá? Mas o aluguel em si é de um quarto num bairro muito bem localizado e num preço muito, muito abaixo do valor de mercado. E isso, obviamente, já levanta uma red flag ali, né, na cabecinha dela, mas ela estava sem opções e não tinha muito o que escolher. Então, ela acaba alugando esse local. Acontece que o dono desse apartamento, um tal de Frederick Fitzwilliam, ele é um tanto quanto peculiar. Antes dela fechar o aluguel, né, do local, ela vai lá visitar. E nessa primeira visita ele já fala sobre as regras do local. Que na verdade são duas. Uma delas é que ela não pode entrar no quarto dele. Obviamente, né, vamos ter senso. Que ele dorme
entre as 5 da manhã e as 5 da tarde, então ele vai estar durante esse período aí descansando no quarto dele e que ele não pode de maneira alguma ser incomodado. Ela, tudo bem, tranquilo, o que é ótimo porque de dia ela pode estar em casa, mas à noite ela vai estar trabalhando, então eles meio que não vão se encontrar tanto, teoricamente. E a segunda regra é que ela não poderia abrir um determinado cômodo lá, que é um armário, e ela questiona o porquê. Ele disse que tem um hobby ali um tanto peculiar, que futuramente talvez ele mostre qual é esse hobby, mas por hora ele ainda não se sente confortável. E ela também acha ok. E outra coisa que a Cassie acha estranho é o quanto ele é formal. Ele fala como se fosse um personagem tirado diretamente de um romance de época. Então, ela acha isso estranho, né? Ela acha isso estranho, né? Mas é só ali no começo mesmo e eles acabam se adaptando. Eles começam a se comunicar por bilhetes pela casa, né? Quando precisa de alguma coisa, por exemplo, no primeiro dia ela precisou fazer o jantar dela. Quando ela foi procurar panelas, não tinha panelas. E aí ele foi lá e comprou das melhores panelas, né? Da melhor marca e tal. Que ele tinha esquecido realmente de comprar porque ele tinha esquecido que ele ia morar agora com uma humana, né? Porque a gente sabe que ele é um vampiro. Inclusive, estando em 25%, ela ainda não descobriu isso sobre ele. E eu tô bem curiosa pra chegar nessa parte, tá? Bem curiosa pra saber como é que ela vai lidar, porque digamos que esse cara, né, esse vampiro aí, ele é bem bonitinho, tá? Na verdade, ele é um gato, segundo ela. Logo no primeiro momento que ela vê ele, ela fica meio embasbacada com a beleza dele. E ela já viu ele sem camisa e ficou ainda pior, tá? Digamos assim, meio caidinha por ele, mas tá se contendo. Jesus! Enfim, o outro livro que eu quero começar é Carmila, tá? Então, digamos que esse vlog vai ser bem vampiresco, embora eu não tenha decoração de Halloween na minha casa, né? Eu espero que esse vlog transmita a vibe da maratona Darkwing pra vocês. Enfim, eu quero começar essa leitura hoje. Eu tô querendo ir na orla, né, na praia, ler na praia. Aqui na orla de Maceió tem uns lugares de descanso ali pra você fazer um piquenique, enfim, vou levar minha mantinha, meu fonezinho de ouvido, vou levar inclusive meu diário porque eu tô precisando desabafar com ele, né? E aí vou ler o máximo possível ali no finalzinho da tarde e depois eu volto para comentar com vocês o que eu achei, né? O que eu tô achando dessa leitura. Como esse livro é bem curtinho, a minha intenção é chegar na orla, finalizar essa leitura enquanto eu estiver lá e voltar para casa só para dizer para vocês, olha, terminei e amei, porque eu espero que eu ame. Eu provavelmente não vou gravar muito lá, né, enquanto eu estiver lendo, enfim, ou gravar assim falando com vocês, porque eu tenho vergonha de falar em público, né, o povo me julgando porque eu tô falando com a câmera, mas quando chegar em casa, né, amanhã provavelmente, porque quando eu chegar vai estar escuro já, né, porque eu já quero ir no final da tarde, então quando eu chegar vai ser tarde e não vai ter iluminação boa. Então amanhã eu comento com vocês o que eu tô achando desse livrinho ou se eu terminei ele também, tá?
Gente, finalizei Carmila, tá? E o único defeito desse livro aqui é que ele é muito curtinho. Muito, muito, muito curtinho. Eu queria muito mais do desenvolvimento dessa história, mas ela não deixa de ser completa e maravilhosa. Essa edição em específico, a gente tem o conto da Carmila e temos o conto do O Vampiro, tá? São de 2 autores diferentes. E eles foram publicados em formato ali de folhetim na época. Aqui a gente vai conhecer a Laura. Ela é uma jovem ali que mora com o pai dela, reclusa no seu castelo, longe ali da cidade. Enfim, ela não costuma ter uma socialização muito abrangente, digamos assim. E eles estão esperando a visita de um conde, se eu não me engano, com a filha dele. E ela fica super animada, né? Porque ela não tem contato com jovens da mesma idade dela, enfim. Só que em determinado momento esse conde envia uma carta para eles dizendo que eles infelizmente não vão poder ir porque a filha dele morreu. E as circunstâncias que permeiam ali essa morte é um tanto quanto misteriosa, que a gente só vai saber assim propriamente no final do conto, que é basicamente a explicação sobre o que estaria acontecendo com a Laura. Porque depois que eles recebem essa carta e que o pai dela comunica, né, a situação, eles estão caminhando e eles encontram uma carruagem batida. Os cavaleiros ali tá tentando revirar, né, a carruagem e tal, e colocar ela nos trilhos novamente para eles continuarem a viagem. E nessa carruagem estava a mãe e uma filha, e a mãe tá desesperada porque aparentemente a filha ficou machucada, enfim. Ela fala que ela tá muito doente e que talvez aquela viagem vai ser muito cansativa para ela, enfim. O pai da Laura simplesmente se oferece para cuidar da filha dela enquanto ela vai fazer a viagem dela, que vai durar tipo 3 meses para ir voltar. E nesse tempo ele cuida da filha dela tranquilamente. E essa filha nada menos é que Carmila, né? E aí, enfim, tá acontecendo várias mortes de jovens ali pelo vilarejo, mortes misteriosas, né? Que ninguém sabe o porquê isso tá acontecendo. E com a estadia da Carmila, né, elas acabam criando um certo vínculo ali e tudo mais. E começa a aparecer, na verdade, aparece uma mancha, né, um machucado no peito da Laura, que ninguém sabe do que se trata. Mas a Laura, ela começa a ficar com a aparência ali um pouco de doente, né? Mas não necessariamente como as outras mulheres que já tinham morrido, né? Porque a Laura, ela se recusava a permitir que alguma doença pegasse, sabe? Tipo assim, enfim, a relação entre elas só dá a entender ali que há um certo romance entre elas em uma determinada parte, né? E é nessa parte que a gente percebe que a Carmila pode ser lésbica, porque aparentemente todas as vítimas dela eram mulheres, né? E sempre nesse modus operandi. Ela chegava no local, ela se instalava e ela começava a ter um relacionamento ali com a jovem que estivesse no local, até que ela começava a se alimentar e no final a jovem morria, né? Basicamente. Como eu falei pra vocês, ele é um conto muito curtinho, tem início, meio e fim, onde você chega no final e você fica extremamente satisfeito com o final. É maravilhoso. Eu shippei muito a Carmila com a Laura, não tem como não shippar, né? E esse conto aqui é de 1980 e tantos, ou 1800 e alguma coisa, não sei, gente. Eu só sei que faz muito tempo que esse conto foi publicado, porque chama atenção o quanto esse autor estava à frente, né, da sua época, para publicar um conto tão ousado, né? E aí o vampiro, ele
precede Carmila, né? Na verdade, o vampiro, ele foi uma influência para Carmila, e Carmila e o vampiro foi influência para Drácula, né? Foi uma inspiração ali, enfim. E o vampiro, ele tem muito dessa... de mostrar a gente aquele vampiro sedutor, né? Aquele vampiro... Carmila também, né? Porque ela é muito sedutora, né? Ela envolve as suas vítimas ali com a sedução e tudo mais. E o vampiro também vem nessa pegada de mostrar o vampiro enquanto sedutor. Os aristocratas daquela época que, né, detinham poder ali, misterioso, enfim. Fantástico. Eu amei muito e super recomendo. Favorito, com certeza. Só o fato de que foi o conto que inspirou Drácula já é algo que me cativa demais. Porque Drácula é o meu clássico favorito da vida. Então, assim, né, super recomendo. E estou finalizando não, porque eu estou ainda na metade praticamente. Eu tô em 58% de Morando com um Vampiro, tá? Ela já descobriu que ele é um vampiro e quando ela descobre, ela vai embora, porque ela acha, tipo, bizarro, né? E quem não acharia o contrário disso? Mas ela tá envolvida ali com ele, né? Romanticamente falando, não, porque eles ainda não ficaram juntos, que eu acho que vai. Mas ela tava sentindo uma atração por ele, né? E aparentemente ele também por ela. Só que esse pequeno detalhe, né, dele ser vampiro, meio que travou ela. E aí ela vai passar uns 3 dias lá na casa do amigo dela. Só que não tem condições nenhuma dela ficar lá, porque esse melhor amigo dela está recém-casado. E ele, junto com o marido dele, não... Digamos que tá ali no começo do casamento, né, da lua de mel, então eles são um pouco barulhentos e a casa é pequena, enfim, não tem condições de ela ficar lá. E o Frederick, né, ele envia uma carta para ela, na verdade ele pega a carta e coloca embaixo da porta do Sam, né, que é o melhor amigo dela, questionando a ela, né, se ela não quer voltar, se ela não quer conversar, porque ela foi embora dizendo que não ia voltar, que tudo que tivesse lá dela, ele poderia jogar, né, fora, porque ela não ia voltar nem para buscar. Enfim, ela saiu pistola com aquela informação, mas ela estava repensando, né, por que não dar uma chance ali dele se explicar? Gente, se explicar do quê? O cara é um vampiro. Qual a probabilidade de você virar o lanchinho dele se você voltar pro apartamento dele, meu amor, né? Enfim, ela dá essa segunda chance para ele se explicar, para ele dizer para ela o porquê dele não ter dito, né, sobre a natureza dele antes que ela fosse morar com ele. Enfim, tem um amigo aqui do Frederick, ele também é um vampiro, que é o Reginald. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele me lembra muito um amigo do Magnus, o Ragnar Fell. Se você já leu Os Instrumentos Mortais, eu acho que ele aparece em Instrumentos. Algum livro do universo, né, dos Caçadores de Sombras, e você lembra do Ragnar Fell, lembra da amizade do Ragnar com o Magnus, tá? Pronto, esse Reginald é exatamente o Ragnar. E eu tô completamente apaixonada por ele, porque ele tira muito sarro do Frederick, né? O Frederick, ele passou 100 anos dormindo por conta de uma situação X. E ele acordou no século XXI sem saber como é que funciona patavinas nenhuma. Então, o propósito dele morar com alguém, né, necessariamente com uma humana, era justamente para ele começar a entender ali o rolê do século XXI. Sabe? Tipo, ele não sabe sobre tecnologia, sobre Wi-Fi, internet, redes sociais, ele não sabe sobre nada disso, né? Roupas, a maneira como de se vestir, né? Que há 100 anos atrás ele se vestia de uma forma que hoje já não é tão aceitável. Enfim, e o fato dele ter dormido esses 100 anos, o Reginald não. O Reginald, ele acompanhou todas as mudanças, né,
de tudo, com relação a tudo. E ele tira muito sarro, né, do Frederick, que fica fazendo brincadeiras sobre o que ele não entende, né? Até um kkk, sabe? Que é uma risada, né, no mundo ali das redes sociais. Ele não sabe, e o Reginald tira a onda dele por conta disso. É uma relação maravilhosa. E o Frederick odeia o Reginald por causa dessas brincadeirinhas. Mas é uma amizade maravilhosa que eu tô amando, tá? Para além do pseudo-romance ali que tá acontecendo entre a Cassie e o Frederick. Que ainda não aconteceu, mas já tá quase lá, tá? Enfim, da listinha, né, de atividades da maratona, eu concluí todas. Na verdade, só ficou faltando a festinha do pijama, né, de temática e tal. Mas não, eu acho que eu não vou concluir essa atividade. Eu fui até pra casa da minha mãe, assistir um filme com ela, né, assistir o Caramelo. Tava de TPM, chorei pra caralho. Mas enfim, essa festinha do pijama aí, acho que vai ser a única atividade da maratona que eu não vou concluir de fato, sabe? Mas pretendo finalizar esse livro entre hoje e amanhã, né? Não vou me comprometer a terminar ele hoje, mas entre hoje e amanhã, e o próximo update é para falar para vocês o que eu achei desse livro e finalizar esse vlog, tá? É isso. Quase vazia. Não tem gente dentro dela. Gente, eu acabei de chegar da faculdade, faz alguns minutinhos só. Sábado, tá? Teve uma palestra maravilhosa sobre psicologia em debate, mas com foco na abordagem sócio-histórica cultural. E eu acho essa abordagem fantástica. Eu amo demais, apesar que eu não tenho inclinação para seguir com essa abordagem, mas é um campo de estudo assim que me chama muita atenção. Eu amei, foi incrível. Mas vamos finalizar esse vlog, né? Que eu já tô enrolando até demais. Sobre a minha opinião, né, final ali da leitura de Morando com um Vampiro. Eu peguei essa leitura sem expectativa nenhuma, só realmente queria algo mais leve, né, divertido. Até porque a minha TBR da Maratona Darkwing tava pesadíssima, né? Vários livros de terror, suspense, enfim. Então esse foi a minha intenção pegando esse livro, era algo realmente leve, divertido, e foi o que foi me entregue, tá? Então não é aquele tipo de leitura que vai ter muitos plot twists ou reviravoltas mirabolantes, ou até mesmo pontos muito altos assim, mas é um livro divertido que arranca algumas risadas, que faz você, faz seu coração ficar quentinho com um romance que vai se desenrolando ali na narrativa. É aquele tipo de leitura que realmente abraça o leitor. Então, os personagens são cativantes, os diálogos, eles fluem muito bem, não é nada mirabolante, apesar de que o título do livro, né, Morando com um Vampiro, e a intenção de ter um romance ali entre um humano e um vampiro já é algo meio que mirabolante, né? Mas acaba sendo muito divertido, porque os personagens faz com que seja divertido. O Frederick é maravilhoso. Ele acordou um século depois, numa era totalmente diferente, onde tem digital, né? Enfim, o melhor amigo dele, que ele diz que não suporta, né? É também outro personagem maravilhoso e icônico, que inclusive eu soube, né? Eu descobri que tem um segundo livro que é com esse melhor amigo e com uma personagem que aparece nesse livro também, mas é bem esporadicamente assim, a gente não conhece muito sobre ela, mas esse melhor amigo a gente já começa a criar um certo vínculo. Basicamente, o tipo de livro ali para você realmente relaxar, dar boas risadas e ficar com o coração quentinho, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog até aí. Eu cumpri 95% basicamente aí dos desafios, né, das atividades que foram propostas pela maratona e eu fiquei muito feliz com isso.
Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, curta esse vídeo para que a gente chegue a mais pessoas, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.